Stitch, a criatura que voltou das sombras. Anna era apaixonada por bonecos de pelúcia, especialmente por Stitch. Colecionava vários, mas havia um em especial que sonhava ter. Uma edição limitada, feita à mão, que custava uma fortuna. Um dia, navegando em um site obscuro, encontrou um anúncio. Boneco Stitch, edição exclusiva, apenas para verdadeiros fãs. O preço estava muito abaixo do normal, mas o que chamou a atenção foi a frase no final. Ele vai te escolher. Sem pensar duas vezes, Anna comprou. A caixa chegou 3 dias depois, mesmo sem ela fornecer nenhum endereço no site. O embrulho estava coberto por símbolos estranhos, que pareciam desenhados à mão com tinta escura. Quando abriu, encontrou o Stitch mais realista que já tinha visto. A pelúcia parecia pele, os olhos eram de vidro brilhante como se estivessem vivos. Na etiqueta não havia marca, apenas uma frase costurada em linha vermelha. Cuidarei de você. Para sempre. Naquela noite, Anna dormiu abraçada ao boneco. Às 13 da manhã, acordou com um barulho, um arranhar vindo do chão. Olhou e viu o Stitch sentado no canto do quarto, virado para a parede. Ela jurava que o tinha deixado na cama. Pensou que era coisa da cabeça, colocou o boneco de volta e dormiu. Mas nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O Stitch aparecia em lugares diferentes. Às vezes, sua boca parecia maior, com dentes afiados. O cheiro do quarto mudou, um odor de ferro como sangue. Certa noite, Anna acordou com uma risada grave, baixa, que parecia sair do boneco. No escuro, 2 olhos brilhantes a observavam. A boca do Stitch se abriu, revelando fileiras de dentes pontiagudos que nunca estiveram ali. O Anna significa família. E família nunca abandona, disse com uma voz distorcida. Antes que ela pudesse gritar, algo a puxou para dentro da cama, como se o colchão virasse líquido. A última coisa que Anna viu foi o boneco crescendo. Sua pele se movendo, costuras se abrindo como bocas cheias de dentes. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. Apenas o Stitch sentado sobre a cama, com a mesma frase costurada, agora com uma mancha vermelha. Agora somos família. O boneco foi visto dias depois, em um novo anúncio. Boneco Stitch, ele vai te escolher. O boneco Stitch da loja sombria. A chuva castigava as ruas de Nova York quando Jessica estacionou o carro diante da loja de brinquedos mais antiga da cidade. Wonder Toys, um lugar com quase 100 anos de história, conhecido por ter um acervo raro de bonecos colecionáveis. A fachada de madeira, gasta pelo tempo, rangia ao vento, e a vitrine exibia brinquedos que pareciam ter parado no tempo. Bonecas de porcelana, ursos de pelúcia e carrinhos de lata. Jessica era fotógrafa e precisava de um cenário para um ensaio, com brinquedos antigos. Quando empurrou a porta de vidro, o sinistro tilintar do sino ecoou no ambiente, anunciando sua entrada. Um cheiro forte de mofo misturado com algo adocicado tomou suas narinas. Boa tarde. Sua voz saiu baixa, ecoando pelo corredor comprido. Nenhuma resposta. A loja estava vazia, mas não completamente silenciosa. Um som baixo, parecido com uma risadinha abafada, veio do fundo. Jessica sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas respirou fundo e decidiu ignorar. Caminhou entre prateleiras abarrotadas de brinquedos empoeirados, alguns ainda com etiquetas escritas à mão. Foi então que ela ouviu. No centro de uma prateleira alta, cercado por bonecas quebradas, havia um boneco Stitch, o famoso personagem azul da Disney. Só que aquele Stitch era diferente. Seu pelo azul estava encardido, manchado em tons escuros. E os olhos? Os olhos não eram botões brilhantes como os de um brinquedo comum. Eram profundos, quase vivos, com um reflexo estranho que parecia segui-la. Havia um pequeno cartão pendurado em seu pescoço com letras vermelhas. Não brinque com ele. Jessica sorriu nervosa. Achou que era apenas um artifício para atrair curiosos, mas algo naquele boneco a deixou desconfortável. Mesmo assim, não resistiu. Esticou a mão e o pegou. O tecido estava gelado, como se tivesse sido mergulhado em gelo. Você vai ser perfeito para as fotos, Murmurou. Foi então que algo aconteceu. Ao tocar no boneco, Jessica ouviu nitidamente um sussurro próximo ao ouvido. O Anna significa família. Seu corpo gelou. Virou-se rápido, mas não havia ninguém. Apenas fileiras de brinquedos olhando para ela com olhos mortos. Riu nervosa, tentando se convencer de que tinha imaginado. Levou o boneco até o balcão, onde havia um velho caderno de anotações. Não encontrou ninguém para atendê-la, mas deixou o dinheiro e saiu às pressas. No apartamento naquela noite, Jessica colocou o Stitch sobre a mesa da sala e começou a organizar as luzes para o ensaio. Enquanto ajustava a câmera, percebeu algo estranho.
O boneco estava virado para ela, embora antes estivesse de costas. Que engraçado. Juro que te deixei de costas. Falou sozinha, ajeitando-o novamente. Continuou a montar o cenário. Mas quando olhou outra vez, Stitch estava mais perto, sentado à beira da mesa, como se tivesse se arrastado. Jessica sentiu o coração acelerar. Foi até ele, pegou o boneco e o examinou. Nada além de tecido velho e costuras mal feitas. Decidida a terminar logo, começou a fotografá-lo. A cada clique sentia-se mais inquieta. Quando baixou a câmera para conferir as fotos, seu sangue gelou. Em todas as imagens, os olhos do Stitch estavam completamente pretos, sem reflexo algum. E na última foto ele não estava sozinho. Atrás dele, aparecia uma sombra alta com garras deformadas. Isso é impossível. Jessica deixou a câmera cair, o barulho ecoando pelo apartamento. Foi nesse instante que ouviu uma risada aguda bem atrás dela. Virou-se devagar e... nada. Apenas o boneco sentado no chão, olhando para ela, mesmo sem expressão facial. A luz começou a piscar. Um som metálico, como unhas arranhando vidro, surgiu do corredor. Jessica recuou, o coração disparado. O boneco estava mais perto outra vez, agora aos pés dela. Quem está aí? Gritou a voz trêmula. Então ela ouviu de novo. Ana significa que você nunca escapa. As lâmpadas estouraram, mergulhando tudo na escuridão. Jessica tropeçou tentando achar o celular, quando algo agarrou seu tornozelo com força sobre-humana. Gritou, chutou no escuro, mas sentiu ser arrastada pelo chão. Seus dedos se arranharam no piso de madeira enquanto lutava. E então uma luz fraca do corredor revelou a cena. O Stitch estava vivo, arrastando-a com braços alongados, os dentes afiados brilhando na penumbra. Família para sempre. Sibilou a criatura, antes de abrir a boca de forma grotesca. O grito de Jessica ecoou pelo prédio, mas ninguém ouviu. Na manhã seguinte, o apartamento estava vazio. Apenas a câmera caída no chão, com a última foto registrada. Jessica pálida nos braços do Stitch, os olhos completamente pretos, sorrindo. Dias depois, a loja Wonder Toys reabriu suas portas. E na prateleira central, ao lado das bonecas de porcelana, estava um Stitch com olhos negros e um novo cartão pendurado no pescoço. Ohana significa família. Família significa nunca abandonar, nunca escapar. O Stitch da loja 23. Havia uma loja de brinquedos no centro da cidade. Uma daquelas que pareciam não ter dono. O letreiro apagado, as vitrines empoeiradas e um silêncio incômodo faziam parecer que ela estava fechada há anos. Mas à noite, as luzes internas acendiam sozinhas, como se alguém, ou alguma coisa, ainda estivesse lá dentro. Era chamada apenas de Loja 23. Ninguém sabia por quê. Quem passava pela rua à noite afirmava ouvir uma música baixa, infantil misturada com risadinhas abafadas. Diziam que se você olhasse rápido, conseguiria ver brinquedos mudando de posição nas prateleiras. Muitos evitavam atravessar aquela calçada depois do pôr do sol. Mas Lucas não acreditava nessas histórias. Ele era curioso. Quando ouviu que a loja seria demolida em algumas semanas, decidiu entrar e filmar tudo para seu canal no YouTube. Seria o vídeo perfeito para atrair visualizações. Naquela noite, por volta das 23, Lucas pegou sua câmera, uma lanterna e forçou a fechadura. A porta abriu com um estalo seco, e o cheiro de mofo e plástico velho invadiu suas narinas. A primeira coisa que viu foram fileiras intermináveis de prateleiras, bonecas sem olhos, carrinhos enferrujados, pelúcias cobertas de pó. Ele acendeu a lanterna e começou a filmar, narrando com uma voz nervosa. Mas estamos aqui na famosa loja 23, onde dizem que os brinquedos se mexem sozinhos. Vamos ver se é verdade. Conforme avançava, notou algo estranho. Embora o lugar parecesse abandonado, alguns brinquedos pareciam novos demais. No fundo, perto de uma seção infantil, havia uma pilha de caixas coloridas com um personagem familiar. Stitch, o alienígena azul da Disney, sorria na capa com seus dentes afiados, segurando uma placa. Leve-me para casa. Lucas riu. Olha só, Stitch. Até que eu levaria você, cara. E aproximou a câmera de uma das caixas. Mas quando afastou a lente, percebeu algo errado. Uma das caixas estava aberta e vazia. Ele congelou por um instante, escutando o silêncio ao redor. Então, um barulho seco ecoou no corredor à esquerda, como unhas arranhando o chão. Lucas girou a lanterna e apontou para o som, mas não viu nada. O coração disparou, mas ele continuou gravando. Deve ter sido um rato, pensou, até ouvir uma risadinha, baixa, rouca, vinda do fundo da loja. Quem tá aí? Gritou a voz trêmula. Nenhuma resposta. Apenas o som de algo correndo entre as prateleiras. Rápido, pequeno. Lucas engoliu seco e seguiu,
a lanterna tremendo em sua mão. Ele chegou à seção de pelúcias e, por um instante, pensou ter visto algo azul se enfiando atrás de uma prateleira. Aproximou-se devagar, sentindo a temperatura cair. Quando iluminou o canto, viu... nada. Apenas brinquedos imóveis com olhos de vidro. Respirou fundo e virou-se para sair. Foi então que ouviu o sussurro. Ohana. Lucas gelou. Ele conhecia aquela palavra. Era a frase famosa do Stitch. Ohana significa família, mas a voz que a disse era diferente. Era grave, arrastada, quase animal. Quem tá falando isso? Berrou, girando a lanterna em todas as direções. No reflexo da vitrine, ele viu algo atrás dele. Pequeno, azul, com olhos negros e dentes pontiagudos. Ele se virou na hora, mas não havia nada. Apenas mais prateleiras. Sentiu o suor escorrer pelas costas. E então algo caiu no chão com um baque surdo. Uma pelúcia do Stitch, bem aos seus pés. Mas não era uma pelúcia normal. Estava rasgada nas costas com fios soltos e algo se movendo dentro dela. Antes que pudesse reagir, o brinquedo saltou para cima dele, cravando garras afiadas no seu braço. Lucas gritou e tentou arrancá-lo. Mas o bicho, porque já não parecia um simples brinquedo, era forte demais. Seus olhos negros brilhavam como poços sem fundo. E sua boca se abriu em um sorriso impossível, com dentes longos e afiados demais para caberem numa pelúcia. Você me escolheu. Rosnou a criatura. Lucas largou a câmera e correu, tropeçando entre as prateleiras, enquanto risadas ecoavam por toda a loja, como se dezenas de vozes zombassem dele. Atrás, ouvia o som das garras arranhando o chão, cada vez mais perto. Chegou à porta de saída e puxou a maçaneta, mas ela não se mexeu. Trancada. Virou-se e viu Stitch parado a poucos metros, imóvel como um brinquedo qualquer, a cabeça levemente inclinada. Seus olhos, porém, o seguiam. O que você quer? Gritou Lucas, chorando de desespero. A criatura abriu a boca devagar e sussurrou. Família, fica pra sempre. Antes que Lucas pudesse correr, as luzes da loja se apagaram de uma vez, e a gravação da câmera, encontrada dias depois entre os escombros, terminou com gritos cortados por sons de mastigação. A loja 23 foi demolida na semana seguinte, mas dizem que à noite, perto do terreno vazio, ainda se ouve a mesma risadinha baixa, e se olhar bem, vai ver uma pequena silhueta azul segurando algo nas mãos. Algo que parece uma câmera quebrada. O olhar vermelho de Stitch. Havia uma loja abandonada no centro da cidade que ninguém ousava entrar. Suas portas estavam sempre entreabertas, como se esperassem alguém. Diziam que a loja fechou, depois que um brinquedo foi devolvido, por todos os compradores, alegando coisas estranhas. Barulhos à noite, arranhões nas paredes, olhos que brilhavam no escuro. O brinquedo, um Stitch, daqueles azuis e fofos, mas que nunca parecia sorrir do jeito certo. Com o tempo, a loja virou depósito de restos. Latas, embalagens, sujeira por todo lado. Mas no fundo, sentado numa pequena cadeira, ele estava lá. O corpo coberto de poeira, as orelhas erguidas e os olhos, vermelhos como brasas vivas. Quem entrava jurava sentir algo os observando antes mesmo de ver o brinquedo. Alguns diziam ouvir uma respiração baixa, quase animal, vindo das sombras. Há histórias de pessoas que entraram para explorar e nunca mais voltaram. Quando alguém finalmente encontrou um desses curiosos desaparecidos, ele estava no chão, pálido, com as mãos cobertas de marcas de mordida. O Stitch estava ao lado, limpo, como se tivesse acabado de sair da caixa. Com o tempo, perceberam um padrão. Quem permanecia perto dele por muito tempo começava a ouvir sons, risadas abafadas, garras arranhando o chão, passos pequenos correndo pelo breu. Às vezes, objetos mudavam de lugar. Outras vezes, arranhões apareciam na pele sem explicação. Ninguém sabia como o brinquedo se movia, mas sempre estava mais perto do que antes. Dizem que se você olhar nos olhos dele por mais de alguns segundos, algo acontece. Primeiro, um calor sobe pela nuca. Depois, uma sensação estranha de estar sendo puxado para dentro daquele vermelho brilhante. Quando desperta, já é tarde. A loja está fechada, as luzes apagadas, e o barulho de unhas no chão começa a cercar você. Alguns acreditam que o Stitch não é um simples brinquedo. Ele não foi feito para crianças, mas para guardar algo muito pior. Algo que se alimenta do medo e da carne de quem ousa desafiar seu olhar. Por isso, a loja continua lá, intacta, como se esperasse. À noite, quem passa pela rua jura ver um brilho vermelho vindo da janela, piscando devagar como um convite silencioso. Se algum dia você encontrar um Stitch em um lugar onde não deveria estar, não toque nele, não olhe por muito tempo. E, acima de tudo, não o leve para casa.
Porque quando ele sorri, é tarde demais.